Boa tarde, 1h33. O Astério Moreira hoje deu uma passadinha no tempo, mas não tem problema, uma boa razão. Aliás, o Gazeta Alerta é sempre uma boa razão, né? Quero agradecer a sua audiência, você que estava conosco, vai continuar, sabe por quê? Em boa medida, o que nós vamos tratar aqui no programa Gazeta Entrevista de hoje, nos dois primeiros blocos, nós vamos falar, uma parte da conversa é sobre segurança pública, talvez, alguém pode entender que seja. Mas o espírito da coisa, o que nos motiva o programa de hoje, é essa, talvez, falsa polêmica, ou deveria ser uma falsa polêmica, né? Sobre audiência de custódia. Isso mesmo, audiência de custódia. Não nos interessa aqui ficar discutindo o caso concreto do que aconteceu no último domingo, ali no bairro Floresta Sul. É claro que aquilo ali é o que motiva essa discussão aqui, não é? Porque o que aconteceu ali, inflamou aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente acha que sabe sobre o nosso sistema jurídico. E em boa medida, o esforço é para que a gente entenda um pouco mais como é que funciona esse sistema. Afinal de contas, essa danada dessa audiência de custódia, que bicho é esse? Que instrumento é esse? Que recurso é esse? Por que ele foi criado? Em que contexto que ele foi criado? A que ele responde? Então, um pouco dessa preocupação é que nos motiva. Agora, é evidente, não é? Que o caso dos policiais, aquela dupla de danados ali, daqueles assaltantes, é claro que o que aconteceu ali, claro, a gente vai falar aqui, mas o essencial não é o caso concreto do que aconteceu ali e as providências jurídicas tomadas. A ideia é discutir o espírito da coisa, correto? Porque eu vou lhe dizer uma coisa. Desde ontem, antes de ontem, quando foi divulgada a imagem do policial, todo lascado ali no leito de hospital, um policial, é o que eu tenho o costume de dizer, um policial que se machuca durante uma operação, isso não é uma coisa extraordinária. Quem é policial sabe que está sujeito a isso. O que ocorre, inclusive nós da imprensa alimentamos essa ideia de que aquele policial ali todo lascado no leito e a possibilidade de que os assaltantes estejam soltos ou sejam soltos, pronto. Aí nós alimentamos essa polêmica. Mas alimentamos de uma maneira muito desqualificada às vezes. Então a ideia do programa hoje é dar uma qualificada um pouco nesse debate, tá bom? E para isso nós convidamos um advogado, que é um advogado que trabalha na área, que é o Mário Rosas. Ele vem conversar conosco, ele que é irmão da Clícia, vem conversar conosco aqui no programa Gazeta Entrevista, tá bom? Então o assunto é um pouco esse, e no terceiro bloco vocês não vão se arrepender se vocês continuarem aí, porque Diogo Soares vem conversar conosco, o Poronga, né? Aliás, é sobre o Poronga que a gente vai falar aqui. Mas deixa eu mudar de assunto, porque já inaugurou o mais novo atacarejo de Rio Branco, é o Atacali. No Atacali, você encontra tudo o que precisa em um só lugar e com aquele precinho de atacado para você levar o que quiser e ainda economizar. Localizado na BR-364, próximo à corrente, o Atacali conta com padaria, açougue, hortifruti granjeiros e muito mais. São centenas de produtos e com aquela qualidade que você merece. Na hora de fazer as suas compras, seja para a sua casa, para o seu comércio, restaurante ou para o seu negócio, vá ao Atacali e se surpreenda com essa nova forma de fazer a sua feira. Siga as redes sociais, @NossoAtacali no Instagram e no Facebook e fique sempre por dentro de todas as ofertas e promoções. Atacali, vem que no Atacali tem. Muito bom. Bom, então sem mais delongas, já são 1h38.
Advogado Mário, seja bem-vindo aqui ao programa Gazeta Entrevista. Eu que agradeço, então, a oportunidade, o convite. Estamos às ordens aí para colaborar no que for necessário. Bom, Mário, eu vou fazer um convite a você. Eu vou pedir para a produção. Será possível vocês apertarem o piloto aí e só para a gente começar a conversa, apresentar novamente para nós vermos a imagem que motivou durante toda essa semana polêmica em torno da audiência de custódia. Vamos lá, aperta o piloto aí. Temos aí uma rua que só tem saída, olha só. Essa imagem, o policial vai já sair dali, meio cambaleante, mas sai. Certamente a imagem não é clara, mas a caminhonete dá um totozinho ali na motoca, os assaltantes caem, o carro vinha em alta velocidade, não conseguiu parar em tempo, e os policiais foram aguerridos. Claro que do ponto de vista teórico, uma só guarnição nessa situação não é, talvez o método ideal, mas enfim, o que é ideal é danado. Pode voltar para cá. Essa imagem, só para a gente dar uma motivação. Uma outra coisa antes de chamar o Mário para as análises dele é o seguinte. Tem aqui uma situação, eu queria que o Laércio colocasse aí uma lâmina, um cartão, que mostra, isso aí foi no Gazeta Alerta ainda há pouco. Foi feita uma enquete e o Gazeta Alerta tem uma amplitude danada, né? Tem uma audiência danada. E aí foi feita essa pergunta, você é a favor ou contra a audiência de custódia? 9,3% dos telespectadores se disseram a favor e 90,7% se disseram contra a audiência de custódia. Sinceramente, eu vou aqui ser uma espécie de advogado que eu nem sou, né? Um advogado enjoado, né? Um professor de direito, vamos supor. Você é a favor ou contra a audiência de custódia? Talvez a pergunta, se nós formos ser muito rigorosos do ponto de vista acadêmico, nem deveria ser essa, porque essa pergunta em si talvez já alimente essa ideia na população. Qual é a ideia que está por trás disso aí? É a ideia de que a polícia prende e a justiça solta. Essa é a ideia que está por trás. Vem para cá, por gentileza, Laércio. Tem aqui um comunicado da assessoria do Tribunal de Justiça, é isso? Diz aqui, ó, em relação às informações sobre a prisão em unidade prisional do Rodrigo Gomes de Mesquita, foi um daqueles danados ali que caíram da motoca, é o maior de idade, porque um deles ali é adolescente, 16 anos, que teve perseguição com os militares. Para alguns jornalistas que entraram em contato, foi explicado que é verdadeira a informação da determinação da desembargadora Denise Bonfim para o cumprimento da medida preventiva do réu em unidade prisional. Porém, é importante destacar que o réu não foi solto ou teve liberdade na audiência de custódia. Ele teve a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico. Então, Mário, eu queria que você colocasse um pouco de luz nessa discussão. Você poderia nos explicar, primeiramente, tendo esses motivos todos, o Tribunal de Justiça aqui apressado em dizer que o camarada não foi solto, sem se ater a esse caso concreto, mas entendendo que ele é o que motiva, em boa medida, a nossa discussão, por que a audiência de custódia foi criada? Em que contexto isso aconteceu? Você poderia nos informar? Então, a audiência de custódia ela foi criada por convenções internacionais de direitos humanos, né? Isso já é muito antigo, porém no Brasil ela se instalou em 2015, né? E quando trouxe para o Brasil vem revestido dessa polêmica toda sobre a audiência de custódia. Mas nós, como operadores do direito, sobretudo atuando no direito penal, nós não temos como ser contrário à audiência de custódia, porque é uma garantia, né, que as pessoas que são custodiadas, elas possam ter, no mínimo, estar na presença do juízo de direito. Por que ele é necessário? Necessário, então, porque
há muito tempo, e aí a gente vai tratar sobre a morosidade, a lentidão do processo. Há muito tempo que se vinha no direito penal que as pessoas passavam mais de anos sem sequer ter um contato com o juiz, sem sequer o juiz poder analisar a sua situação. E isso se levava muito daqueles que com menos condições, por exemplo, né? Nós temos a Defensoria Pública hoje com a melhor estrutura, mas até há pouco tempo tinha uma estrutura mínima que não tinha condições de dar a garantia a todos os custodiados no Estado, né? Então essas pessoas ficavam reclusas provisoriamente sem sequer ter a presença do juiz. Então, quando foi instituído a audiência de custódia no nosso país, referendada inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça, a audiência custódia, audiência de apresentação também que a lei menciona, ela veio com certeza em boa medida, trouxe avanços de garantias constitucionais, porque nós sabemos que na maioria das prisões, em regra, elas são realizadas de forma legal, de forma regular, né? Eu tive a grata satisfação de atuar por mais de 7 anos com processos relacionados à defesa da atuação da Polícia Militar, né? Então, nós temos que a maioria absoluta são atitudes legais, tanto da Polícia Militar como da Polícia Judiciária. Entretanto, nós sabemos que também tem as exceções, tem os excessos, e são nesses excessos que a audiência de custódia ela está aí para que a gente possa analisar dentro de um contexto legal, dentro da Constituição, dentro dos requisitos mínimos para garantir uma prisão legal. Me diga uma coisa, a audiência de custódia, ela é um julgamento? Não é um julgamento. A audiência de custódia... Agora, mas a população tem essa ideia de que ali está sendo julgado alguma coisa, né? É um erro nosso. É um erro, Itan. Nós estamos aí com o advento da democratização das redes sociais, que é algo absurdamente maravilhoso, porém tem um outro contexto também. Constrói vários juízes, né? Vários juízes, vários Milhões advogados deles. e promotores nas redes sociais, e que muitas das vezes não tomam o cuidado devido de sequer ler a matéria por completo, ou muitas das vezes colher informação em um site que não tem tanta credibilidade. E isso espalha nas redes sociais. Mas nesse caso específico que foi mencionado, que está na polêmica hoje em dia, nós temos aí a análise que foi um caso analisado pela doutora Andréia. Andréia Brito, que inclusive esteve aqui conosco. Uma juíza assim da mais alta capacidade técnica, inclusive titular das execuções penais, da vara de execuções penais. Lá também tinha a doutora Joana Dark, promotora de justiça, uma das promotoras mais combativas que nós temos no âmbito do processo penal, e também um defensor público, doutor Cássio Holanda, que também tem muita experiência. Então eu acho que naquele momento... Estavam bem servidos, né? Estavam bem servidos, o cidadão foi apresentado e a decisão foi tomada não para soltura, porque a gente... muito na rede social foi tido como se ele estivesse solto, mas foi uma prisão domiciliar em razão da sua situação de saúde. Ô Mário, então isso que já pega. Porque quando esse debate chega nas padarias, nos botecos e nas esquinas, tecnicamente você está correto, né? Ele não foi solto, foi prisão domiciliar. Mas aí tem muitos de nós que falam assim, mas doutor Mário, o cabra... Você está falando que ele teve prisão domiciliar, o cabra faz as danações que faz e ainda vai ficar jogando videogame e assistindo novela? Uma prisão dessa, parceiro. E aí? Aí, continuando, eu entendo que a decisão foi uma decisão razoável, né? A juíza ela teve à sua frente um custodiado que estava, com certeza, leu o exame de corpo de delito, verificou algumas lesões, tanto identificado pelo médico quanto ali visivelmente para ela, e ela entendeu que naquele momento seria cabível a prisão domiciliar.
Então, eu acredito que nós estávamos bem atendidos ali naquele contexto e que deixasse para o juízo, né, na distribuição do processo, o juiz da causa ia poder reavaliar a decisão no outro momento, seja ele com a sua saúde já restabelecida e retornar à prisão. Eu acho que isso poderia ocorrer sem grandes polêmicas. Agora, eu vou colocar aqui uma situação, de que você respondesse após o intervalo. Quando a desembargadora Denise bate o martelo e fala de uma maneira bem popular, né, que ela não vai falar isso, mas eu falo, esteja preso, ela mandou o cabra para o presídio. Essa determinação foi uma determinação que atendeu a um apelo popular? Porque eu vou pedir para... Nós vamos fazer o intervalo agora, vamos fazer o intervalo e a gente vai voltar com o advogado Mário Rosas. E eu quero que o Laércio coloque uma imagem para a gente perceber como que o peso de uma imagem, eu quero saber do advogado Mário se teve peso. Afinal de contas, o clamor popular, esse espírito que está nas ruas, né, contra a audiência de custódia, se essa imagem que nós vamos ver após o intervalo, se isso pesou. Vamos para o intervalo e já voltamos.